Meu nome é Júlia e hoje eu vou fazer um podcast meio diferente. Podcast que só tem eu. E eu vou falar sobre um dos maiores escritores e jornalistas que foi o Lima Barreto. Ele foi um dos poucos da nossa literatura combater o preconceito racial e discriminação social. Nesse podcast, como eu disse, eu vou falar sobre toda a trajetória do Lima Barreto, sobre quem ele foi, sobre suas principais obras. Vou falar também como ele escrevia e vou comentar sobre os 2 contos dele. Bom, depois que eu fiz essa introdução para vocês, agora eu vou falar sobre quem foi Lima Barreto, né? O seu nome verdadeiro era Afonso Henrique de Lima Barreto. Lima Barreto era só um apelido artístico. Foi um escritor brasileiro, né, que todo mundo já sabe, que nasceu em 13 de maio de 1871, no Rio de Janeiro, e faleceu dia 11 de novembro de 1922. Lima Barreto nasceu em uma família de origem humilde. Seu pai era um tipógrafo e sua mãe era uma professora, que lhe proporcionou um ambiente letrado e influenciou seu interesse pela literatura desde jovem. Ele teve uma educação variada, frequentando diferentes escolas do Rio de Janeiro e estudando também no Colégio Pedro II. Após concluir seus estudos, Lima Barreto ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde se formou como engenheiro. Ele trabalhou como funcionário público ao longo de sua vida em diferentes instituições e órgãos do governo. Seu emprego no serviço público permitiu que ele observasse de perto as injustiças sociais e as contradições da sociedade brasileira, influenciando grandemente sua obra literária. A produção literária de Lima Barreto abrange romances, contos, crônicas e artigos jornalísticos. Ele escreveu sobre temas como desigualdade social, a corrupção, o preconceito racial e a condição da mulher na sociedade, entre outros assuntos relevantes em seu tempo. Seus escritos são marcados por uma linguagem direta, crítica e irônica, revelando uma visão realista e mordaz da realidade brasileira. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915, que critica a ideia de um nacionalismo exacerbado, e o livro de memórias Diário de um Hospício, lançado posteriormente em 1953, no qual o autor relata a experiência sanatório. Lima Barreto enfrentou dificuldades ao longo de sua vida, incluindo problemas financeiros, alcoolismo e discriminação racial. Ele foi um dos poucos escritores negros de destaque em seu tempo e enfrentou o preconceito e a marginalização da sociedade. Sua morte prematura aos 41 anos ocorreu em decorrência de uma doença mental e de complicações de diabetes. Apesar das dificuldades enfrentadas em vida, Lima Barreto foi reconhecido posteriormente como um importante escritor brasileiro. Essa obra passou a receber maior atenção e valorização. Seus escritos foram redescobertos e estudados por críticos literários. E sua contribuição para a literatura nacional tem sido cada vez mais celebrada. Bom, depois de eu ter falado, né, sobre a sua vida pessoal e profissional, sobre suas principais obras, eu vou falar agora como que Lima Barreto escreve. Se você ler os contos dele, você percebe que a sua linguagem é direta, crítica e realista, que ele utiliza um estilo bastante acessível, com frases simples e claras, o que facilita a compreensão do leitor. Sua escrita é marcada por um tom irônico, que revela sua visão crítica da sociedade brasileira. O Lima Barreto costuma retratar personagens e situações que representam a realidade da classe trabalhadora, explorando as desigualdades sociais, o preconceito, a corrupção e as contradições da sociedade da época. Sua escrita é carregada de denúncias sociais, revelando os problemas e injustiças que ele observava, né, em sua vivência como funcionário público e cidadão comum. Como já tinha citado, ele foi funcionário público e como ele vê de perto as situações sociais, né? Além disso, Lima Barreto é conhecido por abordar questões raciais em suas obras, sendo um dos primeiros escritores brasileiros a discutir abertamente o racismo, como eu disse anteriormente. Ele expõe a dificuldade e discriminação enfrentadas pelos negros em um país marcado pela escravidão e pela herança colonial. O autor também utiliza elementos autobiográficos em sua escrita, incorporando experiências pessoais e seus personagens narrativas, como o livro que ele relatou como foi o hospício, porque ele foi internado, né, em um sanatório. Isso confere
autenticidade e vivacidade às suas obras, aproximando o leitor dos aspectos humanos e das contradições dos protagonistas da sociedade retratada. No estilo de Lima Barreto, como encontramos de gêneros literários, como o de romance, a crônica e o conto. Ele utiliza recursos narrativos e diálogos para construir suas histórias, muitas vezes apresentando situações do cotidiano e personagens com os quais os leitores podem se identificar. Em suma, a forma de escrever de Lima Barreto é marcada por sua linguagem direta, crítica e realista. Seus escritores revelam uma visão da sociedade brasileira, explorando temas como desigualdade social, conceito racial, corrupção e justiça, o que já tinha dito. Só estou reforçando aqui para vocês. Bom, agora eu vou dizer o próximo tópico, tá bom? O podcast está acabando. Eu sei que é um podcast diferente, por conta que eu tenho uma pessoa, mas espero que vocês estejam gostando. Agora eu vou falar a última parte, que eu vou comentar sobre um conto dele, que é Uma Vagabunda. O conto aborda questões sociais e de gênero, explorando a vida de uma mulher marginalizada na sociedade. Uma das principais qualidades do conto é a habilidade de Lima Barreto em retratar a vida de uma mulher que é marginalizada com uma voz autêntica e uma perspectiva realista. O autor revela os desafios enfrentados por uma mulher, uma sociedade patriarcal e hipócrita, expondo a falta de oportunidades e o estigma social que ela enfrenta. A narrativa de Barreto traz uma crítica contundente à forma como as mulheres são tratadas e julgadas, explorando questões como moralidade, sexualidade e preconceito. Outro aspecto interessante do conto é a maneira como Lima Barreto aborda a hipocrisia social. Ele expõe a dualidade de padrões morais da sociedade, onde a mulher é julgada e condenada por seus comportamentos, enquanto os homens são muitas vezes perdoados e até mesmo elogiados por atitudes semelhantes. Essa crítica social evidencia as desigualdades de gênero presentes na época em que o conto foi escrito, mas também tem ressonância nos dias atuais. No entanto, é importante mencionar que o conto Uma Vagabunda pode apresentar algumas limitações. Uma delas é a falta de desenvolvimento dos personagens secundários, que não são retratados de forma um tanto que são retratados de uma forma um tanto superficial. Isso pode limitar a compreensão das motivações e da complexidade das interações entre a protagonista e as pessoas ao seu redor. Além disso, consta bastante curto, que pode restringir a exploração mais aprofundada das questões levantadas pelo autor. Outro ponto que pode gerar discussões é a representação da personagem feminina principal. Embora o autor tenha buscado expor as dificuldades e a pressão vivenciada por essa mulher, alguns críticos argumentam que a personagem pode ser reduzida a um estereótipo de vítima, que pode reforçar ideias prejudiciais sobre as mulheres em situações semelhantes. Em geral, Uma Vagabunda é um conto que apresenta uma crítica social perspicaz e uma apresentação vívida das dificuldades evitadas por uma mulher, como eu disse, marginalizada. Bom, nosso podcast chegou ao fim. Espero que vocês tenham entendido e gostado, né? Entendido o quão Lima Barreto foi importante e o tanto que ele foi injustiçado, tanto que teve sua morte prematura. Né? O racismo acabou prejudicando muito a carreira dele. Mas é isso. Espero que tenham gostado e acaba aqui o podcast do Lima Barreto.